E aí eu já passo a bola para o nosso convidado de hoje, o Cacá Costa, ele que é torcedor rubro-negro, e eu pergunto para o Cacá, já temos um time definido, Cacá? Ou estes amistosos do Brasil contra Panamá e Egito deixaram mais dúvidas ou mais certezas na cabeça de Carlo Ancelotti? Oi, primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar participando do programa de vocês. Enfim, eu acho que esses dois amistosos serviram para bagunçar um pouco mais a cabeça do Ancelotti, que acho que já não estava muito boa. Ele não tem ainda um time definido. Ele tem um time definido, né? Mas ele não tem confiança no time, né? Os dois jogadores que eram para ser os nossos âncoras, né? Aqueles que eram para dar segurança, eles estão dando mais incerteza, eles não estão demonstrando o que eles demonstram nos clubes, que seria o Rafinha e o Vini Júnior, né? Então, acredito que foi piorar a cabeça deles, esses amistosos aí. E piorou ainda mais, a gente esqueceu de trazer essa informação, com o corte do Wesley, né? Ainda teve Wesley teve esse corte, era uma das poucas esperanças que a gente tinha, porque vinha de uma temporada boa na Roma, mas daqui a pouquinho a gente fala do Wesley Luzikelli Oliveira. Boa noite. E aí, dúvidas ou certezas para Carleto? Boa noite, Dayton, boa noite ao Lucas e ao Cacá, todos que estão acompanhando a gente. Prazer dividir a bancada com você hoje, viu? Dividir. Dois São Paulinos, viu, de passagem. Assim, tendo em vista que o Ancelotti, nesses jogos que fez pela seleção desde que ele assumiu, ele alternou muitas peças, né? Ele mudou muito o time. E ainda assim, ele não tem, como ele disse na entrevista, que tem um time ideal. Eu ainda acho que ele não tem esse time ideal, porque além dos cortes, meio que ele ainda tem dúvidas sobre o sistema de jogo, né? Sobre ali a formação tática, tendo em vista que ele já alternou 4-2-4, 4-3-3. Então fica ali aquela dúvida, como é que o Ancelotti pensa de fato a seleção brasileira? Será que ele tem ali aquela ideia de que vai, agora com a chegada do Ederson também, como é que ele vai povoar o meio campo? Se ele vai voltar com 3 homens ali no meio, será que ele vai deixar só 2 atacantes? Como é que ele vai montar esse time? Vai botar mais um homem para trás, né? Nesse jogo contra o Egito, ele puxou o Rafinha um pouquinho mais para cá, né? Mais para o meio, como se fosse um quarto meio campo. Então fica realmente a dúvida sobre o que o Ancelotti tem na cabeça. Eu ainda acho que ele tem muita dúvida. Não tem certeza de nada ainda. Lucas Braz, você que entende de dúvidas, porque você monta o seleto grupo de jogadores argentinos. Torce para a Argentina, vamos ser e palmeirenses. Falando agora como técnico, tá? Sem secar. Sem secar. Sem selecionista. Finge que você é brasileiro uma vez. Faz de conta, pelo menos uma vez na tua vida. Não, sou brasileiro, mas torço pra Argentina, é diferente. Entendeu? Pode. Foi feita uma pesquisa rapidamente no Brasil, recentemente, 30% dos brasileiros que não torcem pro Brasil torcem pra Argentina. Geração Messi. Entendeu? Pode ser por causa do Messi. Como é o nome do torcedor do Barcelona que tá aqui com a gente? Carlos Maurício. Carlos Maurício, torcedor do Barcelona, tá aqui acompanhando com a Barra gente. PSG, né? Barra PSG. Então vamos lá, Messi e Neymar. E a nova geração Mbappé, que ele acompanha muito, né? Lucas Braz, sem clubismo e sem selecionismo, existe dúvida para o Ancelotti ainda? Porque o Endrick entrou no segundo tempo. Mudou o jogo. No Panamá, ele entrou e carimbou. Contra o Egito, entrou e carimbou. Vale a pena arriscar o Endrick agora, nos primeiros minutos da estreia da seleção, ou guardá-lo para o segundo tempo? Boa noite, Dait. Boa noite, Cacá. Boa noite, Luzikelli. Dait, em relação a essa questão do Brasil, com as lesões, Estevão era homem de confiança do Ancelotti, Rodrigo também era, Éder Militão também era. Então, assim, com tantas peças fundamentais de um time que ele confiava e agora não tem, tá confuso porque ele quer botar aquele esquema que não vai funcionar na seleção, que é o 4-2-4, não vai funcionar, que ele não tem como funcionar na seleção brasileira com o elenco que tem hoje. Eu acho que quando tinha Rodrigo, quando você tinha Estevão, tinha Éder Militão, podia até funcionar. Mas com as baixas que tem hoje, não dá para funcionar o 4-2-4. Então, a maior dúvida dele é se ele vai continuar pensando que esse 4-2-4 é a solução para estrear contra o Marrocos, que é a seleção
mais difícil do Brasil na fase de grupos, ou se ele vai ter que realmente povoar, como a Luzichelli botou, mais no meio de campo, colocar um meio de campo ali para dar mais solidez na parte, tanto entre a defesa com o meio de campo, para estar levando a bola. Hoje, para mim, o Brasil, com tantas baixas que a gente está falando aqui agora, eu acho que não deve nem jogar com laterais, porque a gente não tem lateral bom. Hoje você deveria colocar 3 zagueiros, colocaria Marquinhos, Ibáñez e o Gabriel Magalhães. Botava... O Ibáñez faz multifunção? Tá, Sim, é polivalente. ele gosta. Você coloca ali 2 meio de campos, bom de marcação, Danilo e Casemiro. Bota o Bruno Guimarães ali sendo o meio de campo de criação. Você coloca Endrick e Igor Thiago no como centroavante. E libera a Rafinha. Pode até e ser Vinícius Paquetá Júnior como também. ala. O Paquetá também pode estar fazendo essa função, que tem entrado muito bem nos amistosos. Eu não sei vocês, e aí eu vou direcionar essa pergunta pro Kaká, porque ele entende dessa história. Eu não senti tanta confiança no Léo Pereira. Eu acho que a gente pode estar queimando um bom jogador, mas que não está numa fase muito boa. Parece que quando vestiu a camisa da seleção, parece que Sentiu o peso, será? sentiu o peso, bagunçou um pouco a cabeça dele, ou ele ainda não entendeu a filosofia do Ancelotti? Na verdade, eu já penso o contrário. Eu acho que os zagueiros da seleção, no geral, eles estão um pouco confiantes. E o Léo Pereira é um dos que estão mais confiantes. Porque o Ancelotti já mostrou que gosta de tê-lo como titular. Já mostrou que vai aproveitar ele na Copa. E eu acredito que ele está fazendo o papel dele. Não assim que igual no Flamengo. No Flamengo ele realmente está jogando mais, assim como todos os jogadores da seleção, né? Em seus clubes eles estão rendendo mais. Mas o Léo Pereira, para mim, não está sendo decepcionante, não está sendo... Eu fico preocupado, porque é um jogador de alto nível que a gente viu, que a gente vê jogando pelo Flamengo, mas que até agora, não sei se sentiu a pressão, eu não sei o que foi. O Panamá, ele deu aquela rabetada lá, né? Quase entrega gol, né? Já contra o Egito também, quando foi provocado, acho que ele... Agora sim, pode ser também que eu esteja enganado por precaução de lesão, né? É isso também. Tem que forçar a intensidade. Vamos ver valendo, né? Se vai dar certo. Quando tiver mesmo... Vamos ver quando o jogo estiver pegando fogo mesmo, né? Lembrando que ele foi um dos que permaneceu como titular no jogo contra o Panamá, porque o Ancelotti mexeu praticamente todo o time, né? Na verdade, ele foi o único que permaneceu, né? Então, assim, eu acho que de uma certa forma o Ancelotti tentou passar para ele aquela confiança de dizer, olha, você tá aí, eu não mexi com você, você tá tendo a chance de mostrar serviço para mim e de se fixar como um dos zagueiros da minha confiança na seleção. Tendo em vista que nosso setor defensivo já está comprometido. Claro que o Ancelotti não podia imaginar que o Wesley seria lesionado, que seria cortado, mas enfim, tendo esse prognóstico do que a gente tem na seleção brasileira de safra, de laterais, de jogadores de defesa, realmente eu acho que o Ancelotti foi sincero nesse sentido, de mantê-lo nesse jogo contra o Panamá, mas ao mesmo tempo de testá-lo nos jogos seguintes, que foi no jogo contra o Egito, e ficou aquela dúvida. Eu acho que por isso ainda que o Ancelotti não tem esse time ideal, como ele diz, pelo menos ele declarou que tem. E aí, Lucas? Eu acho que pode tentar escalar o time ideal aqui, um consenso, será que a gente... Já! Segure! Você já está querendo botar aí o ancelotismo, o seu espírito de Ancelotti. Já a gente... que matar. Mas já a gente fala. Só pedir para o Kaká aguardar um pouquinho. Lucas, é um aprendizado, é um teste que o Ancelotti pode estar fazendo com o Léo Pereira para, vamos dizer assim, maturar o Léo Pereira com a camisa da seleção? Eu só estou com um certo receio, Dayton, não sei se vocês estão sentindo isso, mas com o Ancelotti ainda prestes a começar a Copa, essas incertezas passam muito por um treinador que foi multicampeão em clubes da Europa, isso a gente não pode questionar, ele é o maior vencedor na Europa, Real Madrid, Milan, PSG, vários times da Europa, ele ganhou a Champions League. Mas só que seleção brasileira, seleção é outra coisa. Eu acho que ele ainda não entrou no espírito de seleção. Hoje, para mim, essas tantas incertezas, se eu vou manter um esquema que para mim é bom, mas o esquema que para o Brasil não é tão bom, eu acho que ele ainda não entrou nesse espírito de seleção, porque a partir do momento que ele não dá passagem para Endrick ser titular, tá arrebentando. Danilo tá arrebentando também. Quem tá pedindo passagem, ele não tá dando tanta oportunidade.
Eu acho que ainda ele está esperando, não, no momento certo eu vou colocar. Mas o momento certo é você não colocar um jogador quando o Brasil estiver perdendo ou precisando de um resultado e você jogar ele no fogo para resolver. Então eu acho que o Ancelotti está pecando um pouquinho de não ter entendido ainda um pouquinho que a seleção é totalmente diferente de clube. E outra, desculpa te interromper, mas a gente viu o Danilo em outras Copas como lateral e ele não foi tão bem. Pelo menos é o que dizem a maioria dos comentaristas. Então ele está indo para uma terceira Copa com essa dúvida. Vou ser o lateral que... cansado, porque ele não tem mais os 15 anos que ele tinha, né? E não é titular, né? Não é um jogador titular no seu time. Então, assim, o Ancelotti vai com essa dúvida. Vou colocar ele de lateral, porque é o que eu tenho agora. Eu não tenho outro lateral direito de ofício. O Fabinho também, ele faz lateral direita pela seleção. Pois é. Um tempo atrás. Só que ele não tem mais essa força física também. E essa é a questão. Por mais que o Ancelotti goste de jogadores versáteis que fazem várias funções, mas ele tem que tomar uma decisão. Eu vou colocar esse cara onde? Vai funcionar? Eu tive testes para fazer e sofri gol. Eu acho que a tentativa dele é evitar não sofrer gols. E contra o Marrocos, eu acho que vai ser bem complicado. Meio a meio. Olha, deixa eu aproveitar. Ó, tá aqui em cima aqui, ó.